Queridos, e Deus trouxe a nós uma estação cheia de flores. A primavera começou. Diga assim: a primavera começou. Você gostaria de ter a sua vida cheia de flores? Se tem flores, logo vem o fruto. E se tem o fruto, nós somos alimentados. Nós estamos em uma série de palavras que diz o seguinte: coisas maiores. Diga assim: coisas maiores Deus tem para mim, mas Ele quer que eu venha viver uma primavera, uma nova estação. Ele tem para mim. Querido, primavera é a estação das flores. E aonde Jesus passa, Ele muda a estação. Se não tem flores, se não tem milagres, se não está tendo uma vida de milagres, Jesus chega e Ele muda a estação. Aonde tem dor, Jesus vem com a cura. Aonde tem morte, Jesus vem com a vida. Aonde tem falta de paz, Jesus vem com a paz. Aonde há desesperança, Jesus ele chega e traz a esperança. E quando Jesus ele caminhou aqui sobre a terra, por onde ele passava, você pode perceber, Jesus ele mudava a estação. Muitas vezes as pessoas estavam com tantos problemas, com tantas enfermidades, ou até mesmo com tantas opressões, possessões, e Jesus chegava e aquela estação mudava. Aquela família que recebia Jesus tinha a sua vida florescida. Diga assim: eu quero florescer. E João capítulo 14, versículo 12, nos diz o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, diga assim, aquele que crê, fará obras também maiores. Então João 14 diz, digo-lhes a verdade, Jesus falando, né? Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Sabe quais obras Jesus realizava? Jesus fazia com que famílias, lares floresciam. Milagres aconteciam. Por isso ele diz, fará coisas maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. O desejo de Jesus era ver coisas maiores acontecendo na nossa vida. Daí o pregador e escritor Marley Moore diz o seguinte: a maior tragédia na vida não é a morte. Às vezes a gente acha que a maior tragédia na vida do ser humano é a morte. Mas a maior tragédia na vida é uma vida sem propósito. Passar por essa terra, viver 30, 50, 70, 90, 100 anos, mas não ter descoberto o seu propósito. Não ter vivido o propósito de Deus aqui na terra. E aí a pergunta minha a você e a mim também, e é também aqueles que estão nos ouvindo de casa, é a seguinte: você tem vivido o propósito? Você já descobriu qual o propósito da sua vida? Às vezes a gente já descobriu qual estação nós estamos. Nossa, eu estou passando por um inverno, eu estou num outono agora. Nossa, eu estou, num verão, um sol, um calor na vida. E às vezes nós vimos as estações da nossa vida, mas nós não conseguimos ver o propósito de Deus na nossa vida. E Deus, Ele nos convida à igreja. Deus, Ele convida a criança, o adolescente, o jovem, o ancião, a você homem e você mulher. Deus, Ele nos convida, Ele está nos convidando a andar com Ele. Ande com Ele. Por isso que Ele diz, quem crê em mim, quem anda
anda comigo. Quem crê em mim fará obras maiores do que essas. Por quê? A multidão estava vendo as obras que Jesus estava fazendo. E hoje, Jesus quer que eu e você caminhe lado a lado com Ele. Ele nos dá a oportunidade de caminharmos lado a lado com Ele. E Ele nos convida: creia em mim e você fará obras maiores do que esta. Daí, a palavra de Deus vai nos dizer que Eliseu, lá do Velho Testamento, né? Eliseu, ele queria tanto de Deus, ele queria tanto poder, unção de Deus, que ele pedia esse poder e essa unção de Deus. E quando Elias veio passando no meio do arado, veio passando próximo da casa dele, e ele lá no meio daquele arado, Elias então passa por Eliseu e joga ali a capa, passa ali nele a capa. Quando Elias passa a capa em Eliseu, Eliseu então entende o propósito. Ele entende o seu chamado. Porque o símbolo de capa falava de autoridade, falava de proteção, falava de manto, de cuidado e autoridade. E Eliseu, o profeta de Deus, ele carregava a capa sobre ele. A roupa de Eliseu tinha unção. Você sabia que se você for um homem, uma mulher cheia de Deus, a sua roupa também tem unção? A sua roupa expressa Deus. A sua roupa tem unção. A capa que Elias tinha tanta unção, que quando Elias passou a capa sobre Eliseu, Eliseu entendeu o propósito e o chamado. Não era qualquer veste, não era qualquer capa, era um profeta que representava Deus. Deus na figura então do profeta Elias. E o que Eliseu fez então? A palavra do Senhor nos fala que Eliseu, ele rompeu com tudo na sua vida que era antigo. Tudo que podia roubar ele da presença de Deus, ele rompeu. Ao ponto dele sacrificar os bois. Esses bois podem me roubar da presença de Deus, do poder de Deus na minha vida, então eu abro mão desses bois. E ele sacrifica os bois. E ele também coloca fogo ali na terra, no arado. Aquela plantação que talvez já estava ali em andamento, ele bota fogo porque ele não queria voltar atrás nas práticas passadas. Ele queria seguir o rumo que Elias fosse. Ele queria colar em Elias. Querido, Elias simboliza Deus. Eu e você, nós precisamos andar com Deus, estar lado a lado com Deus, desejar ter um manto sobre nós, a capa da proteção de Deus sobre a minha vida e sobre você. E Deus, Ele convida eu e você também a romper com as coisas antigas e viver milagres dele e a caminhar com ele. Eliseu decidiu então seguir Elias. E a partir do momento que Eliseu começou a seguir Elias, que recebeu aquele manto sobre a sua vida, que recebeu o chamado, ele só recebeu, ele não ficou ainda com a capa. Ele pôde fazer milagres. Ele pôde cumprir propósitos. E se você estudar mais sobre a vida de Eliseu, você vai perceber que Eliseu foi muito mais usado. Muito mais milagres. O dobro de milagres aconteceram a partir da vida de Eliseu. Então, se Elias foi 7 milagres, Eliseu 14 milagres. Deus usando Eliseu com a porção dobrada da capa que veio sobre ele. Querido, nosso Deus é o mesmo Deus do passado. Ele ainda continua sendo o mesmo Deus de hoje.
O mesmo poder e autoridade que ele tinha no tempo de Elias é o mesmo. O nosso Deus, ele não mudou. E aí a gente vindo para o Novo Testamento, a gente pode ver. Pedro andou com Jesus. Ele teve falhas igual eu e você. Teve pecados feios, igual eu e você temos alguns pecados feios. Mas mesmo assim, o amor de Jesus estendeu-se para a vida de Pedro. E Pedro entendeu o seu chamado. Pedro entendeu que ele tinha um propósito. E Pedro andou com Jesus. Sabe aquele homem que um dia negou Jesus? Ele muda de estação. Pedro, ele negou Jesus. Mas depois, Jesus olha em seus olhos. Jesus conversa com Pedro. Pedro tem uma mudança de atitude. Interessante, queridos, que não importa o que você fez na sua vida, mas se você arrepender, se você deixar Jesus entrar para florescer no seu deserto, para florescer na sua vida, Ele muda a sua estação. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, mesmo nos seus pecados, ele se arrependeu. E ao arrepender, Jesus então começa a manifestar o seu poder na vida de Pedro. E nós vimos um Pedro antes de ter uma vida transformada e um Pedro depois do encontro com Jesus tendo a sua vida transformada. Como assim, pastora? Pedro andou com Jesus e teve as suas finanças, querido, transformadas. Um homem destinado ao fracasso, um homem falido, se Jesus não chegasse e mudasse aquela história e florescesse nas finanças de Pedro. Teve momento que Pedro pescou a noite inteira com os discípulos, com seus ajudantes, e Pedro não pescou nada. Mas Jesus chega à beira daquele lugar, à beira do barco, e dá um comando para Pedro: jogue a rede do outro lado. E quando Pedro obedece, querido, para a nossa vida florescer, é preciso eu e você está aqui comigo? Diga eu. Para a minha vida e a sua florescer, é preciso que nós venhamos decidir ouvir a voz de Deus e obedecer. Duas condições para as nossas vidas florescer. Diga assim: ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque Deus pode até falar comigo. Estou ouvindo, mas não quero seguir. Vai ter efeito? Ele vai falar, mas eu não dou ouvido. Por isso que eu preciso obedecer. Pedro então teve as suas finanças mudadas. O seu barco foi tão cheio que ele foi abençoado. E até os outros que estavam próximos, os outros empresários dos barcos de pesca, também foram abençoados. Através do poder de Jesus atuando na vida de Pedro. O poder de Jesus atuando na sua vida, querido, muda a sua história financeira e muda a história financeira dos seus funcionários. Muda a história financeira de quem está próximo de você. Pedro também, ele andou com Jesus e a sua vida floresceu também na família. Como assim, pastora? A vida de Pedro floresceu na família? Sim, porque a palavra de Deus me diz que um dia a sogra de Pedro, ei amado, é a sogra, né? A sogra de Pedro estava adoecida. E eu imagino que o Pedro, ele tinha um bom relacionamento com a sogra, porque ele vai atrás de Jesus. Ele tem um encontro com Jesus. Ele leva Jesus, é Pedro que leva Jesus para sua casa. E quando Jesus chega na casa de Pedro, a sogra é curada. Diga assim, amém.
Cadê as sogras aqui, amado? Vou dizer um amém bem alto. Vou dizer um glória a Deus bem alto. Glória a Deus! Porque a cura do Senhor chega também para a vida das sogras. Chegou para a vida da sogra de Pedro. Pedro andou com Jesus e teve finanças, teve família e teve ministério florescido. O ministério de Pedro também floresceu. Por quê, pastora? Porque o poder do Espírito Santo estava sobre Pedro. Lembra quando Jesus disse para eles: fiquem em Jerusalém, fiquem no templo, até vocês serem revestidos de poder. Pedro, ele ouviu a voz de Jesus. Ele obedeceu, ficando lá. E foi revestido de poder. Então Pedro já tinha vivido 2 milagres. O milagre da empresa, do trabalho, das finanças. Ele já tinha vivido um milagre dentro da sua casa de cura. E agora ele estava vivendo um milagre agora. Que por onde ele passava, o poder do Espírito Santo que estava sobre ele operava milagres. Faziam maravilhas. Querido, Deus quer continuar fazendo maravilhas. Através de mim e de você. Através de você, homem. Deus quer fazer maravilhas através de você. Deus quer usar os seus pés, usar as suas mãos. Usar os seus pés para caminhar até alguém. Usar as suas mãos para abençoar outra pessoa. Para segurar forte. Quando alguém estiver desanimado, você vai dizer: não, você vai dar conta. Eu estou com você. Eu vou orar com você. Conte comigo. Pedro teve então um ministério florescido. Chegou a primavera no ministério de Pedro. Por quê? Por onde Pedro passava, a palavra do Senhor fala que até a sombra de Pedro curava. Se tivesse alguém adoecido pelas calçadas, aonde a sombra de Pedro chegava, chegava a cura. Por isso que aonde eu chego, aonde você chega, alguma coisa precisa acontecer. Se não está acontecendo nada, olhe para você. Senhor, por que não está acontecendo nada? O que eu preciso arrumar na minha vida, no meu altar? Porque eu preciso da bênção, do florescer financeiramente do Senhor sobre a minha vida. Eu preciso da cura do Senhor dentro da minha casa, na minha família. Eu preciso, Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado através das minhas ações. Que as minhas ações expressem o Senhor. Daí, queridos, você homem, você mulher, toda mulher que andou com Deus. Diga assim, faz assim você mulher. Uma palavra para você, mulher. Toda mulher que andou com Deus, ela teve histórias para contar. Vou repetir de novo. Toda mulher que andou com Deus teve histórias para contar. A sua vida floresceu. Sara, ao andar com Deus, ela pôde dizer: nada é impossível para Deus. Uma mulher estéril que não gerava filhos. Ela pôde dizer: nada é impossível para Deus. Uma mulher que andou com Deus, Agar, a sua vida também floresceu no deserto. Agar, ela vai me dizer: mesmo no deserto, mesmo sendo provada, Deus, Ele me supre. Deus, Ele cuida de mim. Faz minha vida florescer. Ela achou que ia morrer de sede, que o seu filho ia morrer de sede. Mas lá no deserto Deus fez florescer. Fez jorrar uma fonte de água. Simplesmente por causa dela e do filho. Para alimentá-los. Ela precisava era de água, não era de pão. E Deus veio com aquilo que ela precisava. Toda mulher que andou com Deus floresceu. Raabe, ela lhe dirá: Deus pode usar qualquer um. Quem era Raabe? Uma prostituta, uma improvável, que na sua vida
a sua história foi mudada. E ela entrou na genealogia de Jesus. Ana vai me dizer, Deus responde às orações. A vida de Ana floresceu. Ruth vai nos dizer, não acabou até que Deus diz que acabou. Não chegou no fim. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir as promessas. Débora, uma mulher que andou com Deus, ela vai te contar, as mulheres podem ser usadas por Deus. Filha, você pode ser usada por Deus. E Esther, a rainha Esther, ela vai me dizer que o Todo-Poderoso, que Deus, o Todo-Poderoso, pode transformar uma mulher indigna, pode transformar uma plebeia em uma mulher nobre. Esther, uma plebeia, uma mulher simples, ela pode nos dizer, a vida dela floresceu. De órfã, ela se tornou uma rainha. A vida floresceu. E o que dizer da Maria, mãe de Jesus? Maria, mãe de Jesus. A vida de Maria floresceu. Ela pôde dizer, seja feito convosco, segundo a palavra do Senhor. Porque um dia ela diz, cumpra em mim a tua vontade. E eu queria pedir você para se colocar de pés. Será que você também pode pegar, você mulher, esses exemplos de mulheres que tiveram uma nova estação na sua vida, que tiveram uma primavera? Será que você pode falar como Sara? Será que você pode falar como Agar? Será que você pode falar como Raabe, Ana, Ruth, Débora e Esther? E até mesmo como Maria? Seja feita, Senhor, a tua vontade na minha vida. Eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo à tua presença. Queridos, eu quero te dizer nesta noite, aonde Jesus passa, Ele faz florescer. Deixa Jesus passar. Deixa Jesus passar pela tua vida. Nos cantinhos do teu coração. Faça como Pedro, que decidiu andar com Jesus. Faça como Pedro, que levou Jesus para sua casa e teve as estações também da sua vida. Jesus quer florescer na sua vida. Jesus, Ele quer florescer no seu casamento. Talvez todas as flores já murcharam ou já morreram. E você até olha para a situação e fala, eu não amo mais. Eu não gosto mais. Vivo por conveniência. Se você deixar Jesus entrar no seu barquinho, se você deixar Jesus entrar na sua vida, Ele muda a história do seu casamento. Ele faz o seu casamento florescer. Ainda que não tenha água, Ele faz jorrar água, somente para saciar a sua sede e as suas emoções.